Pronto? Ok? Pronto, agora sim. Agora vocês estão me vendo aí, né? Então, eu, como já estou há 26 anos nesse mercado financeiro, passei por diversos bancos, trabalhei em diversas áreas dos bancos, né? E há uns 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, na verdade, em 2007, eu tive o primeiro contato, na verdade, 2007 não, 2004, eu tive o primeiro contato com investimentos, e aí foi quando eu comecei a me interessar por esse, né, esse lado do investimento, a estudar sobre isso. Nesse tempo eu passei por várias crises, enfim, né, várias crises também, mas mais crises no nosso país, né, e aí em 2007 foi quando eu realmente fui trabalhar com investimentos, fui ser consultora de investimento do banco, e aí eu fui consultora de investimento do Unibanco, do Itaú, de Santander, enfim. E, por fim, eu estive na XP. Então, mas eu sempre atendi, né, nessa minha época de trabalhar com investimentos, sempre atendi grandes contas, sempre atendi grandes investidores. E o que eu gostei, comecei a perceber, sim, que eu gostava mesmo era de ajudar as pessoas a investirem, né? Então, e a gente vê numa realidade do nosso país hoje, onde poucas pessoas investem, né? Então, eu estava ali com uma fatia pequena e eu falei, poxa, por que não trabalhar com planejamento financeiro? É aí que eu resolvi, inclusive, fazer o CFP, que é uma certificação de planejador financeiro, em 2013, e me tornei, né, especialista. Mas vou dizer que eu comecei realmente a colocar esse plano em prática, fazer essa transição mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Foi quando realmente eu falei assim, esse é o meu propósito, quero ajudar pessoas a aprender a investir, quero ajudar pessoas a se organizar financeiramente, isso valeu para mim, eu passei por muitos altos e baixos também, tá? A gente pode não parecer, mas já tive também muitos altos e baixos, né? Já tive endividada, né? Já perdi tudo, já recuperei, né? Mas o que me fez sempre dar a volta por cima, além do conhecimento, né? Buscar conhecimento, é tomar decisões rápidas. Decisões rápidas faz a gente sair rapidamente da onde a gente está. E decisões que a gente fica ali protelhando acaba não, né, não nos tirando da onde a gente está. Então, eu gosto disso e quero ajudar pessoas a sair desse caos financeiro e viver com liberdade, tá? Ter propósito e paz na vida. Isso que a gente quer, né? Parece um sonho, não parece? Mas é o que a gente merece, né? E o que é o plano de fuga? O plano de fuga, gente, é uma bússola, tá? Hoje a gente está no norte. Vamos lá, tem a galera do norte aí. Estamos no norte, que é a necessidade. É onde tudo vai começar, né? Então, o plano de fuga é essa rota que a gente vai fazer, tá? Saindo do norte, indo para o oeste, que é a organização, indo para o sul, são os sonhos, e chegando na liberdade, que são os investimentos. Então, chegando no leste, no caso, que é a liberdade, que são os investimentos. Então, é essa rota. O plano de fuga é a rota que a gente vai fazer, né? Até chegar aonde a gente quer chegar, que é na liberdade. Tá? Um passo de cada vez. O mais importante, começar do começo. A gente não vai aqui buscar atalhos, tá? Eu não vou aqui buscar é, fórmulas mágicas para, né, todo mundo chegar na prosperidade. Não, não é, né? Um passo de cada vez. Aprender desde o começo. E quando a gente aprende a direção, a gente nunca mais se perde, tá? Mesmo que a gente desvie de vez em quando o caminho, a gente sempre volta para a direção certa. Então, é isso que a gente precisa encontrar, entender, é a direção certa. Então, o nosso ponto de partida é agora, é aqui. Então, a gente precisa, né, assim, toda fuga precisa começar com um mapa. A gente precisa saber para onde a gente vai, né? Porque se a gente não souber para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então, a gente não vai para lugar nenhum. A gente se perde e vai, deixa a vida me levar, né? E aí, o seu plano começa aqui, né? Nesse momento, na clareza. Esse é o primeiro ponto
que a gente vai trabalhar, é ter clareza de onde você está. Sabe quando a gente precisa emagrecer? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Pesar na balança, né? A gente precisa saber quanto que a gente está pesando e quanto que a gente quer pesar. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa saber como a gente está financeiramente hoje e como que a gente quer estar. Então, esse é o plano, essa é a rota que a gente vai seguir, tá? E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que eu passei, que é: quem não encara o hoje, não conquista o amanhã. Então, ou você toma uma decisão hoje, agora não é amanhã. Gente, o melhor momento para tomar uma decisão é quando? Agora, é hoje. É a hora de tomar a decisão, tá? Então, será que está tarde demais? Está cedo demais? Não, gente, não está tarde demais, não está. Isso é coisa da nossa cabeça, tá? Não está tarde demais. Sempre é hora de começar, tá? A hora é agora. Se você sentiu no seu coração que é a hora de mudar, a hora é agora, tá? Então, eu peguei aqui alguns dados, né? Primeiro, as 5 maiores atitudes que fazem as pessoas a não prosperarem. Quais são as maiores atitudes que fazem as pessoas não prosperarem? Primeiro, querer parecer rico antes de ser rico. Segundo, viver no automático e sem controle financeiro, ou seja, né, sabe nem o que está acontecendo na vida financeira. Aí fica ali, aí o dinheiro não deu, toma empréstimo, usa o cheque especial, usa o cartão, toma empréstimo, aí não deu para pagar, aí toma outro empréstimo para cobrir o empréstimo, enfim, aí vira aquela bagunça. Viver no automático é isso. Ter medo de investir ou procrastinar o aprendizado sobre dinheiro. Por que as pessoas têm medo, gente? Porque não conhecem. Então, tudo que é desconhecido, a gente tem medo. É normal, é natural, né? Então, a gente precisa o quê? De conhecimento, a gente precisa entender, e não é difícil, tá? Não é, porque as pessoas falam de investimento de uma forma tão difícil, às vezes, que a gente começa a achar que é difícil de a gente entender. Só que as pessoas complicam, tá? Complicam. A gente precisa saber o básico, o que é que vai nos levar ao objetivo que a gente quer, tá? Então, não precisa complicar. Não precisa complicar. Então, às vezes, as pessoas falam assim: não quero nem ouvir falar de investimentos, não é para mim, gente, é para todo mundo, e é fácil. Eu vou provar para vocês que é fácil falar de investimento e aprender a investir, tá? E o medo tem que ser algo que nos proteja e não que nos paralisa, tá? Porque o medo, ele em algum grau, ele pode nos proteger. Eu tenho muitos clientes que começaram a investir, começaram a entender de investimento, aí começaram a querer fazer investimentos diferentes, aí começaram a entrar na bolsa, aí começaram a inventar moda, enfim, e perderam muito porque eles começaram a ter um excesso de confiança. E excesso de confiança, às vezes, faz a gente perder muito dinheiro. E não é isso que a gente vai ver aqui. Ninguém vai trabalhar com excesso de confiança. A gente vai fazer uma coisa de cada vez, tá? Eu falo assim, eu gosto assim, tem algum motoqueiro por aqui? Alguém anda de moto aí no grupo? Homens que gostam mais de moto, eu não gosto de moto, né? Tenho um pouco tenho medo de moto, talvez é porque eu não sei andar de moto, né? Mas eu falo assim, quando você aprende a andar de moto, o que que você faz? Você tá ali tranquilinho, você não corre muito, né? Porque é perigoso. Aí você começa a ficar bom naquilo, você já começa a cortar, e já começa ali, e aí o que pode acontecer é simplesmente ter um acidente, né? E você está lá em alta velocidade, e aí é o risco que a gente não quer correr, é o risco da ruína, né? Porque quando a gente cai da moto, você se machuca muito, né? Ou então a pessoa acaba falecendo. Então, eu falo que o excesso de confiança tem que ser também é, bem olhado, tá? A gente não pode nunca desviar é, assim do nosso objetivo por causa de confiança, de ganância, enfim, saber que a ganância, inclusive, é algo que faz com que as pessoas, inclusive, caiam em golpes, né? Que entrem em promessas que totalmente infundadas, mágicas, mas além da falta de conhecimento, né? Mas aqui ninguém vai cair mais em golpe, ninguém vai cair mais em, em ofertas mágicas, porque vocês vão entender como é que funciona esse mercado, tá? Tem também ignorar o futuro, não planejar metas, deixar a vida me levar, né? Aquela síndrome do
Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, não é isso que a gente quer também, né? Então, se a gente não planeja o futuro, a gente pode ter, né, ter um futuro restrito, difícil. Então, planejar futuro, eu falo assim, sempre assim, ó, viver o presente sem deixar de planejar o futuro. A gente quer viver o presente, mas vamos também planejar o futuro, né? E depender emocionalmente do dinheiro. A síndrome do eu mereço, né? Aquela coisa assim, ganhei uma comissão a mais, aumentou meu salário. Não, eu mereço aquele sapato maravilhoso que eu tinha visto. Ah, sei lá, ganhei um prêmio. Ah, então ganhei prêmio, agora eu mereço aquela viagem maravilhosa. Gente, a gente merece muito mesmo, mas o que a gente merece mesmo é liberdade. O que a gente merece mesmo é poder fazer as coisas que a gente quer fazer na vida. Ah, uma bolsa, um sapato. E vocês vão ver que quando a gente começa nesse caminho, você começa a pensar muito duas vezes em relação ao consumismo, porque o consumismo está aí, né? Você olha no celular, tá ali, ó, tudo que você tá pensando está aparecendo ali para você, né? E aí eu costumo dizer, eu costumo brincar o seguinte, que a pessoa, às vezes ela pede um sinal para Deus, né? Deus, será que eu devo comprar isso? Devo fazer isso? Não faz. Aí ela abre o celular, a primeira coisa que ela vê é aquilo, fala, nossa, sinal de Deus. Gente, não é sinal de Deus, tá? É o algoritmo. Posso falar que é o algoritmo te dizendo ali que você tem que comprar aquilo. Não foi Deus que falou. Então, cuidado, cuidado, porque hoje as ofertas são muitas e estão ali para fazer com que a gente queira comprar, 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 consumir, consumir, consumir e a cada vez mais se tornar escravo disso. Porque quanto mais a gente compra, mais escravo a gente fica das contas. Então, essa conscientização que a gente precisa ter também, tá? E aí eu peguei aqui os 5 maiores atitudes que fazem os milionários prosperarem. Milionários eu coloquei aqui, gente, mas não é milionário, cada um tem uma concepção de ser rico, tá? É uma pessoa que é próspera, tá? Porque tem gente que quer ser bilionário, ter avião, ter lancha, tem outros que não, que querem, né, uma vida tranquila, tá? Ter uma liberdade, poder viajar, ter dinheiro para estar bem, sair com a família. Então, a concepção, e é isso que a gente tem que perceber, ter clareza, é qual que é a sua concepção de riqueza. O que você quer para você. Parar de olhar para o outro, parar de olhar, se espelhar nos outros. Mas se você quiser ser bilionário também, tudo bem. Né? Só a gente tem que trabalhar para isso, né? Para ser bilionário, né? Dá trabalho ser bilionário também, né? Mas o que eles fazem? Investem primeiro, gastam depois, vivem abaixo do que ganham. Esse é o segredo, tá? A conta fecha se você gastar menos do que ganha. Então, sempre vai fechar. Valoriza o conhecimento sobre dinheiro e negócio. Então, é esse conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui, é ter conhecimento, tá? E assim, transformam a renda ativa em renda passiva. O que é isso? Renda ativa, passiva. Você já deve ter ouvido falar assim, fazer meu dinheiro trabalhar por mim. O que é isso? Quando você compra um apartamento e aluga aquele apartamento, ele vira uma renda passiva, porque o aluguel vai te pagar, né? Aquilo que você comprou, né? Não te dá despesa, te dá lucro, te dá receita, te dá renda. Então, ali, né, é o que a gente quer, comprar ativos para ter uma renda passiva, tá? E ter metas financeiras claras, ter um plano de ação, que é isso que a gente vai buscar aqui também. Ter metas claras e que às vezes é difícil a gente colocar. A gente fala assim, que parece tão simples, né? Mas não é tão simples assim, mas eu vou fazer ser simples e vou ajudar vocês com essas metas, tá? E também busquei quais são os maiores medos das pessoas, quais são os maiores, o que as pessoas estão mais apavoradas. Primeiro com a incapacidade de produzir, né? Incapacidade de poder trabalhar. É isso, a maior medo das pessoas estão aí. O segundo maior medo é renda insuficiente, ganhar menos do que o padrão de vida que quer, né, que quer ter. O desemprego, né, ficar desempregado. E por último, não, que tem uma lista, tá? Mas eu peguei os principais, 20% seria a violência. Olha só, a parte financeira, praticamente, são os que mais apavoram as pessoas. E o que a gente faz para acabar com esse medo? Ou pelo menos para diminuir o medo? Organização financeira, planejar os imprevistos, é isso que a gente precisa, se organizar, planejar para os imprevistos, ter uma reserva, porque aí a gente tem uma reserva, se a gente
está bem, com um planejamento bom, a gente consegue fazer essas transições com mais leveza, tá? Fazer a gestão de rendas, planejar, fazer o planejamento da aposentadoria, que é algo que a gente precisa muito, e começar a investir. Então, é isso que a gente precisa fazer para que esses medos não tomem conta da nossa vida, tá? E aí, outra coisa que eu trabalho muito com casais também, tá, gente? E, assim, algo muito alarmante para mim, toda vez que eu converso com os casais, é sobre as finanças no casamento, né? O maior motivo de separação são os problemas financeiros. As pessoas não conversam, os casais não conversam sobre o financeiro, né? Então, isso é muito ruim, porque cada um faz, né? É muito raro a gente encontrar casais que conversam juntos, que falam, e sempre vai precisar de alguém, tá? E aí eu convido você que está aqui nessa aula, já que você tomou a iniciativa de estar aqui, a ser essa pessoa que vai dar o primeiro passo, que vai convidar o parceiro, a parceira, para ter essa conversa financeira, porque as pessoas precisam conversar sobre dinheiro, porque se não conversar, gente, vai dar ruim. Não vai ficar bom, vai ter brigas, né? Vai realmente assim ter ter momentos ruins, infidelidade financeira, sabe? É quando a pessoa esconde do outro alguma coisa, enfim. Então, conversem, vocês que estão aqui, aproveitem, né? Aproveitem o ensejo que estamos aqui conversando, fala, poxa, participei de uma aula do plano de fuga e eu queria compartilhar isso com você. Então, chame, seja essa pessoa, né, que vai convidar o seu parceiro, sua parceira para essa conversa. Olha só, a infidelidade, que a gente está né, tem muita infidelidade que eu vejo, está abaixo de problemas financeiros. Então, realmente, problemas financeiros é o grande problema das finanças no casamento. Ou é o grande problema de separação no casamento. E os motivos, falta de diálogo, que eu acabei de falar, diferenças de prioridade, às vezes o marido quer comprar uma casa e a mulher, não, vou falar o contrário, porque geralmente é o contrário, tá? A mulher quer comprar uma casa e o marido quer comprar um carro. Então, aí cada um aí fica naquele dilema, né? Dinheiro para qual? Aí um compra, o outro fica chateado, né? Então, eu sei que é algo bem assim complicado a como fazer, né? Essa gestão do dinheiro juntos, mas aqui não tem que ser receita de bolo. Pode ser separado, tem, né? Cada um ter a sua conta, cada um fazer a sua gestão, mas tem que ser transparente, tem que ter clareza, tá? E a questão de prioridades financeiras tem que ser feita em conjunto, sonho de um, sonho de outro, sonho dos dois, entendeu? Então é assim que a gente constrói uma vida financeira em casal boa, saudável, que vai realmente fazer com que vocês prosperem juntos. Se fizer tudo separado, cada um, ninguém fala nada, isso pode realmente ser algo que vai afetar a relação em algum momento, tá? Muitas brigas, enfim. É, isso, eu acho que eu já falei de todos os pontos aqui, dos motivos, então, seja essa pessoa, tá? Converse. E aí eu peguei esses dados também, que são dados que realmente doem, né? Que é a realidade do brasileiro em geral. 77% dos brasileiros estão endividados. 47% não sabem nem quanto gastam por mês. 67%, e eu queria que vocês já começassem a pensar aí onde vocês estão, tá? Onde vocês estão, precisa falar aqui, se expor não, mas pense com vocês, onde que eu estou dentro dessa estatística, né, brasileira. 67% não possuem nenhuma reserva de emergência. E apenas 8% do brasileiro investe com frequência. E mais de 60% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Gente, é alarmante isso, porque a gente vê, né, que é geral, realmente. Então, por que está assim? Por quê?
falta de educação financeira, de organização. A gente não teve essa aula, né? Isso não foi explicado para a gente na escola, quando a gente se formou, quando a gente foi trabalhar, né? Fala assim, a gente aprendeu muita coisa na vida, né? Mas organizar nossas finanças a gente não aprendeu, né? Pelo menos a maioria não aprendeu. E, e todo mundo acha, por não ter aprendido, não ter aquela, né, aquela familiaridade, acha que aprender de finanças é matemática, né? E assim, muita gente detesta matemática, não é, tá? E não é. Aí acabam deixando para lá. Aí delega para o gerente do banco, para o assessor, para o marido, para a mulher, para quem entende um pouco, que você acha que entende um pouco melhor. E aí que vem o problema, porque às vezes a gente se torna, quando a gente não conhece, a gente se torna presa fácil de muitas, né, muitas ofertas, muitas oportunidades disfarçadas de investimento, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente precisa de conhecimento, a gente precisa entender, né? E isso vocês vão entender. Ninguém vai sair, né, sem entender realmente o que é, né, o mercado financeiro, em que investir, o que fazer, enfim, e como organizar a vida financeira. E aí, essa para mim é a mais alarmante. A aposentadoria. Apenas 1% dos aposentados mantém o mesmo padrão de vida que tinham trabalhando. O restante ou reduz o estilo de vida, ou depende de mais parentes, ou precisa de complementar a renda, continuar trabalhando mesmo, às vezes, né, querendo se aposentar, ou vive de doações. Gente, 1% só. E a gente não quer estar nos 99%, né? A gente quer estar no aumentar essa estatística aí, né? Então, eu acho que educação financeira é para isso, para a gente, poxa, como que eu vou me aposentar? O que que eu preciso? Onde eu preciso investir? Será que o INSS só me basta? E eu já digo que não, que eu falo que a sigla INSS eu falo não, isso é falado no mercado financeiro em geral, isso nunca será o suficiente. Então, gente, a gente precisa olhar para isso, para a gente não ficar na estatística, nos 99% que vai se aposentar sem conseguir manter o mesmo padrão de vida, né? Então, chegar lá, em algum momento, você vai ter que ou reduzir seu padrão de vida, ou trabalhar mais, continuar trabalhando muito ali para poder manter ali algum padrão, né? Dignidade. Então, é isso que a gente precisa olhar. E o que o grupo me revelou, as pessoas que responderam, né, o formulário, inclusive, quem não respondeu, responda, porque eu vou dar algo muito especial para quem respondeu o formulário, tá? Mas ainda vai dar tempo. Não precisa ser agora, não, tá? Eu perguntei, uma das perguntas, algumas perguntas, eu perguntei como você descreveria sua relação com o dinheiro hoje. A maioria, 38%, 37%, na verdade, respondeu vivo no limite e às vezes atraso contas. Depois vem 28% falando já tentei me organizar, mas não consigo manter. Depois, 17% respondeu tenho algum controle, mas quero investir e crescer. 16% disse ganho bem, mas não sei para onde o dinheiro vai. Então, eu só vou dizer uma coisa para vocês que responderam, qualquer uma dessas daí, que vocês estão no lugar certo. Porque o plano de fuga vai passar por todas essas fases aí. Todas essas. Esse momento de vida que você está aí. Então, qual dessas frases mais parece com neste momento, com você neste momento? 46% diz: sinto que preciso mudar, mas não sei nem por onde começar. Agora você vai saber por onde começar, tá? Então, quero ver 47, ó, quase metade de quem respondeu falou que não sabe nem por onde começar. 15% falou quero liberdade e 15% falou quero viver em paz. Então, 30% quer viver em paz, sem medo de faltar, ter liberdade, escolher viajar, dizer não sem culpa. E 12% quero aprender a investir com segurança, e 9% já tentei sozinha, mas desanimo no meio do caminho. Muito natural, tá? Não se sinta desanimada, né, e desmotivada, que aqui você vai encontrar no lugar certo, você vai encontrar essa motivação. E eu perguntei, você já investe hoje?
76% respondeu que não investe. E 11,3% respondeu que sim, mas ainda tem medo. Alguns disseram que investem em poupança, e aí a gente vai conversar sobre isso, essa turma que investe em poupança, porque quem investe em poupança acha que é o investimento mais seguro, e não é, tá? Mas eu vou falar sobre isso. E aí a outra pergunta é: qual dessas áreas você sente que mais precisa de ajuda agora? 33% me respondeu organização de gastos, 30% equilíbrio emocional e na vida financeira e 22% planejamento de vida de sonho. Gente, é isso. Ótimo, né? Ótimo, sim, né? Que eu estou vendo isso. Eu li todos os que vocês escreveram lá, né? Para poder conhecer melhor esse grupo. E aí eu peguei as respostas que mais se repetiram e coloquei aqui os maiores medos e desafios financeiros do grupo. Não conseguir pagar as contas e dormir tranquila, ficar endividada, não conseguir sair das dívidas, não ter uma reserva de emergência, medo de faltar no futuro, trabalhar muito e não conseguir nada, não ver resultado no esforço, não saber por onde começar a organizar e guardar dinheiro, ter que voltar para a CLT e perder a liberdade, ou perder a liberdade, morrer e deixar os filhos desamparados, ficar sem renda, sem emprego ou depender de outra pessoa, perder tudo que já conquistou e retroceder financeiramente e não conseguir realizar sonhos por falta de planejamento. Então, esses foram os maiores medos e desafios financeiros. E aí que a gente começa o plano, né? E todo plano tem que começar com um objetivo. E eu começo falando dessa frase que eu adoro, para começar falando de sonhos, que é: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Gente, sem sonho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Planejar não é algo agradável, fácil no primeiro momento. Então, a gente precisa de um motivo para planejar. A gente precisa de uma motivação. Então, comece pelos sonhos. A nossa maior motivação é o que a gente quer, o que a gente quer da nossa vida. O que a gente quer para daqui 5, 10, 15 anos. Vai me dizendo aí, o que motiva a sua vida? Eu quero que vocês escrevam, né? Pode colocar aqui no chat também. O que mais motiva a vida de vocês? Qual que é o maior sonho de vocês? Eu queria saber se vocês têm pelo menos 5 sonhos, né? Porque quando eu converso com alguma pessoa, é, quando a gente conversa com alguma pessoa e pergunta sobre os sonhos, as pessoas falam assim: ah, eu não sei nem, meu sonho é pagar minhas dívidas. Gente, dívida não é sonho não, tá? Dívida a gente precisa pagar realmente, se organizar, mas não pode ser sonho. Sonho, gente, é a gente querer viajar. Gente, eu risquei aqui a tela por algum motivo. Não sei o que eu fiz, tá? Mas, enfim. Sonho a gente querer viajar. Ah, não, tem alguém riscando a tela. Uma pessoa está passando aqui o celular, está conseguindo riscar. Não sei por quê, depois você dá uma olhada. Eu achei que era eu, mas não sou, não. Então, assim, sonho é você querer ter uma aposentadoria tranquila, sonho é você querer morar na praia, que esse é meu sonho, tá? Então, eu vou falar do meu sonho logo. O sonho número 1 é morar na praia, é ter minha casa de praia, e eu vou conquistar. Não, ainda não conquistei, mas é uma prioridade, um sonho, e eu tô ali, né, bem nesse caminho aí. Então, gente, pega um papel e escrevam os seus 5 sonhos que vocês têm na vida, tá? Não, não. Do Luciano é morar em Arraial. Ok? O sonho do Luciano Morar. Então a gente vai ser vizinho, Luciano. Vamos ser vizinhos, tá? Vamos morar em Arraial, porque eu também tenho um sonho de morar em Arraial. E se Deus quiser, bota lá como seu sonho, tá? E coloquem, gente. Se vocês estão com dificuldade de sonhar, eu vou ajudar vocês a sonhar. Se eu desse para vocês 10 milhões de reais agora, 10 milhões, dinheiro não é problema. O que que vocês, o que que você realizaria? O que que vocês gostariam de fazer?
Dinheiro não é problema, não vai faltar, tá? Então, pensem quais os sonhos que vocês têm se o dinheiro não fosse problema. Então, porque a gente às vezes não consegue sonhar, porque a gente acha que o sonho é muito impossível, tá? A gente acha que é muito distante, e aí a gente não tem nem, não se dá nem o direito de sonhar. Então, se dê esse direito, tá? De sonhar, porque a gente só consegue sair do lugar quando a gente sonha, quando a gente tem objetivos. Então, e eu vou falar, tudo tem que partir de um objetivo, de um sonho. É isso que vai motivar vocês ao próximo passo, que é começar a se planejar. E vamos lá, caneta e papel. Como é que eu tiro esses risquinhos daqui da tela? Vocês estão vendo um risquinho? Eu acho que... Mas não fui eu, foi alguém que estava riscando sem querer. Eu acho que você consegue ver, você tem ali do ladinho uma canetinha? Deixa eu ver, gente, se eu consigo apagar esse risquinho que apareceu aqui no apagador. Peraí. Ai, ó. É bom que a gente vai aprendendo a lidar com a tecnologia também, né? Que é um desafio, né, gente? Mas aí, ó, as pessoas estão conseguindo riscar, tá vendo? De novo. Não, eu consigo ver, inclusive, ó, a Silvia que está tocando e está conseguindo riscar, não sei como é que eu tiro isso. Mas, enfim, vamos continuar. Não está atrapalhando, não, né, gente? Não tá atrapalhando esses riscos, não. Mas a gente, depois dos sonhos, aí vem a hora da verdade. E aí, papel e caneta na mão, que é o que vocês vão começar a fazer para ter clareza da vida financeira de vocês. A gente sempre parte de um diagnóstico financeiro, tá? E aí a gente não pode olhar o filtro. E a gente precisa saber como a gente está, como que está a nossa vida financeira. A gente precisa ter clareza disso. E aí, primeira coisa é colocar numa planilha. E aí, quem ficar até o final, eu vou disponibilizar essa planilha de levantamento de dados para o diagnóstico financeiro, tá? Ter essa planilha não é para sempre, não, tá, gente? É primeiro momento. É a mesma coisa, eu vou fazer analogia com a dieta, porque dieta para mim é um desafio. Então, vocês têm alguma nutricionista por aqui, mas assim, é um grande desafio. Então, mas então eu sempre gosto de fazer analogia com a dieta, né? No primeiro momento é aquele sacrifício, depois começa a ficar na manutenção, fica tranquilo. Depois que a gente chega ali no... Só que a gente tem que saber manter, né? Então, tranquilo que eu digo, né? Se a gente precisa de um apoio para manter, né, o plano. Então, a gente vai começar com esse diagnóstico. É você colocar tudo na sua vida, todas as suas despesas, como é que está, saber quanto você ganha, saber quanto você gasta, tá? E eu gosto muito de um mecanismo muito tecnológico, porque, olha, eu já tentei com meus mentorados, aplicativo, já tentei planilhas, já tentei um monte de coisa, mas que funciona mesmo é o grupo do WhatsApp. Faz um grupo com você mesmo, ou se você faz tudo com seu marido, faz um grupo com seu marido, tá? Se você faz em casal. E esse grupo vai chamar planejamento, eu e meu marido, por exemplo, é nosso planejamento. Então, lá eu faço tudo com ele, para mim, a gente faz tudo sempre juntos, tá? E o que a gente faz? Eu fui ali na padaria, comprei um bolo, gastei R$ 20. Eu vou lá e coloco que eu gastei R$ 20 na mesma hora, tá? Ou tiro foto da nota, ou enfim, na mesma hora, para não esquecer, porque senão você esquece. Porque se a gente não anota, a gente não esquece. Então, o grupo, ele é ótimo. Porque o WhatsApp está na mão, toda hora você está ali no WhatsApp, né? Então, você já faz esse grupo. E quando você pega, isso se torna um hábito, é hábito mesmo. Toda hora você lembra, pô, gastei isso, já vou botar no grupo. E vai anotando. E aí, uma vez por semana, você vai colocar isso na planilha, tá? Porque não adianta nada você ficar só coletando dados e não colocar em lugar nenhum, não vai fazer nada com esses dados, você precisa fazer alguma coisa. E aí, você vai colocar na planilha para que você comece a ter visão da onde seu dinheiro está indo. Então, você vai anotar para os próximos 30 dias, tá? Os próximos 30 dias, você vai fazer isso, vai criar, já cria aí esse grupo,
tá? Ou você sozinho, você pode criar um grupo com você mesmo. Coloca lá, criar grupo, você colocar eu, ou não sei se você está com o seu nome mesmo, e é você e você, bota lá, meu planejamento, e, e é isso. Faz todos os dias, a gente dá muito certo, tá? Isso é um controle muito legal. E aí você vai colocar qual o dia da semana que você vai se sentar e você vai colocar no alarme. Aí você vai colocar um alarme para tocar na mesma hora. Aí você vê uma hora aí que você está mais tranquila, que é a hora que você vai falar assim, opa, preciso parar para colocar tudo que está no grupo, é, tudo que está no grupo do WhatsApp, na minha planilha, para eu já ver como é que estão meus gastos aqui, gente. Vai, é tanta surpresa que aparece, tanta coisa que você fala assim, meu Deus! Um mentorado meu, que ele é médico, eu dou mentoria para ele, foi muito engraçado, né? Que a gente começou a fazer isso. Ele me falou tudo que ele gastava. Ele falou assim para mim assim: ah, não, eu gasto uns, sei lá, R$ 200 reais com iFood e tal, não sei o que. Aí, beleza. Aí ele foi mandando, né? Foi fazendo o controle de compras dele, de gastos deles no WhatsApp. E a gente ia lá colocando na planilha. Quando chegou no final do mês, ele gastava mais de R$ 700 no iFood. Aí ele falou: meu Deus, não sabia que eu gastava tanto dinheiro com iFood. Falei: então, gente, é muito revelador isso, e a gente precisa disso, dessa clareza. É aí que vai ser o ponto de partida, tá? Não queira começar pelo investimento, é lá o último ponto que a gente vai chegar. Por isso que as pessoas não conseguem investir, porque elas não partem desse ponto, tá? É, assim, tô falando dos pobres mortais, né? Da gente, normais, tá? Tem gente que tá aí, ganha, tem muito dinheiro, enfim. Tô falando de nós aqui, do grupo, né? Inclusive, que a gente viu aí que o grupo respondeu, né? Os maiores desafios. E aí, o que que a gente vai levantar? Todas as despesas essenciais e não essenciais. Então, na planilha que eu vou disponibilizar para você, no final eu vou mostrar a planilha, até para mostrar para vocês como que vocês vão preencher, tá? Vocês vão colocar o que que é essencial, o que que não é essencial. Isso aqui é diferente de despesa fixa e despesas variáveis, tá? É, o que que é essencial para você? É tudo que você não consegue viver sem, tá? Então, eu não consigo viver sem fazer um supermercado. É essencial. Então, eu não consigo viver sem pagar meu aluguel, o financiamento da minha casa. É essencial. Eu não posso viver sem pagar o condomínio, a energia. Eu não posso viver sem comprar ração para o meu pet. É essencial. Então, tudo que você não tem, não pode viver sem, vai estar nas despesas essenciais. E tudo que não seja importante, todo o resto é não essencial, tá? Então, uma coisa para mim que não é essencial e que eu cortei. Por exemplo, eu tinha vários streamers, né? Eu tinha Netflix, tinha Prime. Quando eu vi, achei, quando meu Deus do céu, eu gastava uma nota com tanto streams. Aí eu fui cortando tudo que eu não utilizava muito e fiquei com o que eu mais utilizava, porque não era essencial. Eu consegui cortar. E é daí, essa parte não essencial, que é a parte que mais a gente consegue mexer, inclusive, né? Quando a gente começa a mexer nas metas, enfim. Você vai também colocar todas as suas receitas, porque quem é CLT, ok, tem um salário, tá ali, mas tem gente que não é autônomo, o salário varia, ou às vezes eu ganho tanto, às vezes eu ganho mais, às vezes eu ganho menos, então você vai fazer uma média dos últimos 6 meses, 12 meses, para saber qual que é a média do seu ganho, tá? Até porque você precisa de uma reserva para esses altos e baixos, você não pode, tipo, minha despesa é 10 mil, mas minha renda varia. E quando, então, tá bom, sua renda variou para 5. E aí, como é que você paga outros 5 se não tiver uma reserva? Aí que vem o problema. Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Dívidas. Se vocês têm dívidas, financiamentos, eu quero que vocês enumerem as dívidas, os financiamentos, coloquem lá qual que é o valor do saldo devedor, ou seja, o que é o valor do saldo devedor? Aquilo que, se você fosse quitar hoje, qual que seria o valor? O valor da parcela e quantas parcelas ainda tem. Então, faça um levantamento das dívidas e os objetivos de curto, médio e longo prazo. Sabe, os sonhos que você colocou lá? Você vai dividir os sonhos todos que você colocou. Eu botei 5 lá, gente, mas pode ser 10. Isso não tem limite para sonhar, não. Objetivos podem ter vários. Você vai colocar, você vai dividir em curto, médio e longo prazo. Curto prazo, quanto tempo é? De 0 a 3 anos é curto prazo, tá? Porque as pessoas falam assim, 2 anos já é longo prazo. Não é, né? O brasileiro acha que 2 anos é longo prazo.
é curto prazo. Até 3 anos é curto prazo. Médio prazo, de 3 a 10 anos, acima de 10 anos já é um objetivo de longo prazo. Por que você precisa saber disso? Porque na hora que a gente for começar a falar de investimentos, a gente vai escolher os investimentos de acordo com os objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque, gente, se eu perguntar para vocês, quando você vai no banco investir ou alguma coisa, a pessoa pergunta assim: você é conservador, moderado ou arrojado? Aí a pessoa, eu sou conservadora. Sou conservador. Por que é conservador? Porque você tem medo de investir, porque você não sabe investir. Então, você se autotitula conservador. Mas, na verdade, para você investir bem, com inteligência, com segurança, você precisa entender esse conceito de curto, médio e longo prazo, que a gente vai entender. Aí é uma aula inteira para entender sobre isso. E investir certo, porque um monte de investimentos são excelentes, que às vezes você acha que é ruim, mas é porque está investido em objetivos, nos objetivos errados. Então, a gente tem que buscar um investimento melhor para o nosso objetivo, tá? Então, é isso que a gente tem que sempre olhar, né? Que a gente tem que sempre buscar fazer. Então, vocês vão dividir o objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, não deixem de fazer essa etapa, tá? Essa etapa, ela é a mais importante do planejamento. É o ponto de partida. Eu não sei para onde eu vou, então eu preciso entender como eu estou para saber o caminho para onde eu quero ir, tá? Então, é isso. O método 50-30-20 é um método muito usado nesse meio nosso de planejamento, gente, mas ele não é um método estático, mas dá um norte, nos dar um norte aí para que a gente se organize, né? Que tenha a primeira organização financeira aí. 50% de tudo que você ganha deve ser, até 50%, tá, gente? Deve ser despesas essenciais, tá? Que são os gastos que você não pode deixar de pagar. 30% a não essenciais e 20% para o futuro, para o sonho, para os objetivos de curto, médio e longo prazo. É o investimento que você está fazendo para fazer uma viagem, comprar uma casa, para realmente realizar, para ter uma aposentadoria tranquila, para realizar os seus sonhos. Então, a divisão deveria estar assim, 50, 30, 20, ok? Então, isso tão, né, é um pouco assim desafiador quando você fizer. Depois eu quero que vocês me contem, porque geralmente quando eu estou fazendo o planejamento com alguém, as despesas essenciais chegam a 90, a 100%. Isso quer dizer o quê? Se sua despesa essencial está muito alta, ou que seu padrão de vida está muito acima do que você ganha, ou você está ganhando muito abaixo do que você deveria ganhar. Então, você deveria investir mais em você, em conhecimento, para crescer a renda. Então, por isso que a gente precisa saber onde que a gente está, para saber o que que a gente vai fazer. Porque, às vezes, a gente não tem mais onde gastar, onde cortar. Já cortei tudo. Se eu não cortar mais alguma coisa, eu não vou viver. E eu preciso viver. Então, a gente precisa o quê? Investir em nós mesmos para aumentar a nossa renda, né? Assim que a gente consegue melhorar, crescer financeiramente, sabendo onde e como e o que que a gente tem que fazer. Então, o ponto é esse, saber o que tem que fazer. E é aí que você vai aprender fazendo o seu diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico realmente é a parte mais importante. Esse é mais ou menos o esboço da minha planilha. É uma coisa muito simples também, apesar de estar no Excel, mas vai ser muito simples vocês colocarem lá despesa essenciais. Ó, ganho 5 mil. Então, olha lá, R$ 1.000 de aluguel, 200 de condomínio, 100 de luz, mercado, transporte, pet, telefone. Ah, despesas não essenciais, lazer, stream, salão, academia, presentes, viagens, roupa e investimento para os sonhos. Então, aqui seria uma organização que você vai fazer lá na planilha, mas eu vou abrir aqui, eu não vou nem é, ficar nela, porque eu vou abrir na prática para vocês, tá? Terem essa noção. E, gente, vamos falar do primeiro investimento. Primeiro investimento sempre tem que ser a reserva de emergência. Não negligencie a reserva de emergência, tá? Por quê?
porque é ela que vai sustentar os imprevistos, vai sustentar algo que possa acontecer no meio do caminho, alguma decisão. Ela que vai te trazer liberdade de escolha no primeiro momento, tá? Vai trazer tranquilidade, leveza. Então, assim, não negligencie isso. A reserva de emergência é o primeiro investimento que vocês vão fazer na hora que vocês organizarem, lógico, né, lá sua vida financeira, na hora que vocês colocarem lá na planilha tudo e fazer sobrar, porque a gente tem que aprender a fazer sobrar, vai ter que, né, construir as metas mesmo. Então, como que você vai fazer essa reserva de emergência? Primeiro, se você for funcionário público, eu falo sempre para juntar pelo menos 3 vezes o seu custo de vida, porque funcionário público acaba tendo uma estabilidade maior, né? Então, a não ser que ele queira fazer ali uma transição de carreira, sair da onde ele está para outro lugar, e aí aumentaria aí para 6 vezes o custo de vida. CLT, pelo menos, tá, gente? 6 vezes o custo de vida. Então, vamos lá. Meu custo de vida é R$ 5.000. Então, eu preciso 5 vezes 6. Eu preciso de R$ 30.000 de reserva de emergência, tá? Então, é isso daí que você vai começar a colocar pouquinho em pouquinho na reserva. E para quem é empreendedor, autônomo, pelo menos 12 vezes a reserva, o risco é maior, tá? O alto e baixo da renda é maior, então, por favor, coloque pelo menos 12 vezes o custo de vida para quem é empreendedor, tá? E aonde que vocês vão investir? Gente, não é em poupança. Então, agora eu vou falar da poupança. Não é em poupança. As pessoas investem em poupança porque às vezes acham que poupança é mais seguro. Mas o mais seguro, o investimento mais seguro que a gente tem é o Tesouro Direto, tá? São os títulos do Tesouro Direto. E o mais conservador do Tesouro é o Tesouro Selic, que acompanha os juros, a taxa de juros, tá? Então, só para você entender, como é que funciona, tá? O governo, ele emite, né, títulos que a gente pode comprar, aquele título ele vai e paga para a gente a taxa de juros que ele está ali no mercado. Hoje é 15%, olha que taxa maravilhosa, né? Não é sempre que a gente conta essa taxa, não. Mas também é bom para quem investe, mas é ruim para quem toma empréstimo, né? Porque se você está tomando algum empréstimo aí, você está vendo que o juros está bem alto, né? Então, ela é só boa para quem está investindo. Mas ela está rendendo 15%. Se você está na poupança, você está ganhando 6% ao ano, tá? Ah, Heloísa, mas esse Tesouro Direto tem imposto de renda? Tem, mas vamos tirar o imposto de renda, vai para 13%. Já está muito acima da poupança que você está ganhando em torno de 6, 7%, que é meio mais TR, né? Então, e qual que é o risco? O risco do Tesouro é risco soberano, é risco do governo. Se o governo quebrar, gente, as instituições financeiras também vão quebrar, tá? E qual que é o risco da poupança? É o banco que você está colocando seu dinheiro na poupança, tá? Então, se você está lá no banco Nubank, na poupança do banco Nubank, eu nem sei se o Nubank tem poupança, mas se você está no... É o risco do banco. Se o banco quebrar, seu dinheiro também, né, vai quebrar. Apesar de que tem fundo garantidor de crédito, tem outras coisas aí e tal. Mas vamos falar só de, é, de rendimento. O que, que é melhor? Poxa, se o Tesouro Selic, eu estou dizendo para vocês, que é mais conservador, que é mais seguro, rende bem mais do que a poupança, por que o dinheiro na poupança? Sendo que na poupança ainda tem outro problema. Você tem que ficar 30 dias com o dinheiro ali investido para você ter um rendimento. Se você tirar com 15, você não ganha nada. No Tesouro, todo dia está ali rendendo. E qualquer banco digital, qualquer banco que você esteja hoje, tem a possibilidade de você fazer o Tesouro Selic, tá? É o Selic, tá, gente? Para reserva de emergência, Tesouro Selic. CDB com liquidez, tá? Então, lá no seu banco, quando você abrir, vai ter lá renda fixa. Aí você vai para CDB com liquidez. Porque se aparecer lá CDB com um vencimento, o seu dinheiro tem que ficar preso até aquele vencimento. Então, você tem que achar, você tem que buscar essa palavrinha no CDB. CDB com liquidez diária. E que esteja acima de 100% do CDI. Tá? Não aceita abaixo. Por quê? Porque se o Tesouro já vai te pagar 100%, né, do CDI, 100% da Selic, no caso, então o mínimo que o CDB pode te dar é 100%, né, do CDI. Tá? O CDI é isso aí também, mas vocês só precisam saber. Tá? Anotem isso. Anotem, porque se você for conversar com alguém, pedir ajuda para alguém, você fala que você quer isso daqui.
tá? Como funciona, eu não vou explicar agora, porque não tem jeito de explicar para vocês como funciona agora. Assim como tem os fundos referenciados aí. Então, pode buscar por eles também. Por quê? Tem liquidez rápida, também são fundos que compram ali tesouro, CDBs, e está ali dentro do fundo. Então, é só para vocês saberem. Então, busquem por esses. No aplicativo de vocês vão ter todos, tá? Exatamente como está escrito aí. Fundo referenciado DI, mas você também atente se o fundo também está pagando acima de 6% CDI. Se não, gente, ó, mais fácil, vai para o mais fácil, Tesouro Selic. Eu iria, se você não sabe nada, não conhece nada, não entende nada, eu iria para o Tesouro Selic começar a fazer a sua reserva de emergência, tá? E aí, né, a gente pensa qual, né, você já aprendeu aqui, o que você tem que fazer, qual que é o primeiro passo, quais você já tem ali, quais são seus sonhos, seus objetivos, como que você já vai montar ali para ter clareza da sua vida financeira, para saber como que você está e para onde você vai, onde você quer ir e como você quer ir. Então, assim, essa é a rota, tá? Essa é a rota e a gente está saindo da necessidade para ir para a organização, depois para os sonhos e depois para a liberdade. Então, assim, esse vai ser o trajeto e é o convite que eu quero fazer, né, para vocês, para que a gente siga essa rota e chegue até a liberdade, né? Sem atalhos. Gente, não adianta se querer sair do norte para o sul, tá? Eu para o norte, para a liberdade. A rota, ela gira norte, oeste, sul e leste. Necessidade, organização, sonho e liberdade. É essa que vai ser a rota, tá? Então, depois da necessidade, vai vir a organização, tá? E como vai funcionar, tá? Como vai funcionar? Uma pergunta que eu antes, mas o tesouro saca a qualquer momento, ele tem um tempo para realizar o saque. Geralmente, o tesouro, quando você pede o resgate num dia, ele cai no dia seguinte na sua conta. Depende do horário, até geralmente no dia seguinte, tá? Tem isso. Então, se você quer que caia no mesmo dia na conta, vai para o CDB, 100% com liquidez, ou para um fundo DI que esteja escrito assim, deu mais zero, né? É o liquidez zero. O resgate é no mesmo dia, quando é D mais zero, tá? Então, é importante. Boa pergunta, né? Porque às vezes a gente precisa do dinheiro imediatamente, então é legal que a gente tenha também a outra opção de D zero, não coloque tudo lá no tesouro, que às vezes o dinheiro não vai cair realmente no mesmo dia na conta, tá? Então, a gente vai para... Como é que vai funcionar? Né? A gente tem um módulo que é o Oeste, a organização. Né? Ah, não, peraí. Antes disso, é a planilha. A Maria, o tesouro Selic é mais recomendado que o LCI. São coisas diferentes, tá? O tesouro, como eu estou falando, o tesouro, ele tem liquidez. A LCI e a LCA, que são, apesar de ter ali, não ter, por exemplo, imposto de renda, muitas vezes você tem que deixar preso por um tempo para depois ter liquidez. Então, a reserva de emergência, gente, é aquilo que eu falo, cada investimento para um objetivo. A gente está falando de reserva. Reserva, você vai buscar liquidez e segurança. É isso que você vai buscar. Então, muitas vezes, a LCI e a LCA não vai te trazer essa liquidez. Então, a planilha, gente, antes de eu falar dos módulos, eu vou compartilhar aqui a planilha que eu vou passar para vocês, tá? Estão vendo aí a planilha, né? Então, assim, gente, é muito simples, tá? O que tiver em cinza, vocês não mexem não, que é a fórmula, certo? Então, aqui no lado esquerdo, no levantamento de despesas, você vai colocar. Aí não é essencial, não, tá? No lado esquerdo não tem nada a ver com essencial. Você vai colocar suas despesas mesmo, tá? Tudo que você gasta na sua casa. Aluguel, condomínio, energia, que mais que tem de despesa de casa? Manutenção da casa, internet, telefone, né? São despesas da casa, tá?
Você vai colocar aqui em casa. Streams, tudo isso, você vai colocar aqui, ó, o risquinho de novo. Eu não sei tirar essa função de... Depois eu tenho que descobrir. Mas aí você vai colocar aqui, transporte, Uber, ônibus, gasolina, estacionamento, pedágio, então tudo que for de transporte, você vai colocar aqui no transporte. Em alimentação, mercado, padaria, feira, restaurante, iFood, lanche, vai colocando aqui, tá? O que eu vou sugerir para vocês? Vocês ainda não têm ali, né? Não fizeram ainda o WhatsApp, vão fazer a partir de agora, mas coloca o que vocês acham, tá? Então, vamos partir do ponto do achômetro, porque a gente vai partir do ponto que, eu acho que eu gasto de supermercado tanto. Então, coloca ali quanto você acha, tá? E aí você, com o tempo, né, quando você for colocando isso no WhatsApp, vendo como é que está realmente as despesas, você vai ver se está batendo, se está real, né? E aí que vem as surpresinhas, tá? Família, pet, filhos, família, né? Vem o que você gasta com filhos, se você ajuda nos seus pais, se você ajuda filho, ou ajuda seus filhos, ou se você tem cachorro, gato, enfim, você vai colocar as despesas aqui. Com lazer, o que você gasta com lazer? Cinema, show. Se você quiser mudar o nome, gente, eu botei algumas coisas aqui que veio na minha cabeça, tá? Você vai colocar de acordo com a sua realidade, pode apagar. Na verdade, vocês vão receber sem nada, né? Então, vocês mesmos que vão colocar lá o que vocês acham, qual que é a realidade de vocês. Cada um tem uma realidade diferente. Saúde, que vocês gastam com saúde. Aí entra para saúde, academia eu coloco como saúde, tá? Médico, dentista, remédio, seguro de vida, gastos pessoais, roupa, sapato, acessório, tá? Eu coloco aqui. Sendo que, se for dos filhos, pais, bota lá na despesa dos filhos, tá? Aí você coloca roupas dos filhos, tal, você coloca lá. Vamos, para vocês poderem ter uma clareza maior da onde está indo, tá? Viagens, tem gente que viaja bastante, então coloca aqui, gasto com as viagens. E os financiamentos, os empréstimos, quanto que são as parcelas, tá? E aqui no final você vai ter um resuminho consolidado. Então, tudo que você gasta com casa, tudo que você gasta com transporte, você já vai te dar uma noção ali, né, do que você está gastando. Aí, depois de feito isso, você vai passar para a outra planilha do lado, a outra coluna, que é das despesas. Aí sim, você vai olhar e vai ver o que é essencial para mim. Tudo que é essencial para você, você vai colocar aqui nessa primeira coluna de despesa essencial. Tá? Pode estar misturada aqui em tudo, viu, gente? Porque, por exemplo, academia para mim é essencial. É para minha saúde, eu preciso. Plano de saúde é essencial, né? Então, vocês vão olhar aqui e vão colocar lá tudo que é essencial para você. Aqui, você vai colocar o restante, tudo que não é essencial, que você determinou que não é essencial, tá? E aí, lá embaixo, nesse despesa com futuro, você não vai botar nada no primeiro momento, tá? Vou até tirar aqui, ó. Eu não consigo mexer assim, né? Não vai colocar nada e vai ver quais. E aqui no verdinho, ó, você vai colocar quanto que é a sua renda. Lembra que eu mandei você fazer o levantamento das suas receitas, na média da sua renda, ou seu salário líquido, tá, gente? É líquido. Já pagou de todas as despesas ali, ou que cai na conta, no contra-cheque. Coloca aqui, ó, o valor. Então, aqui, o que está me dizendo aqui? Que eu ganho 7 mil e gasto 6.200. Está me sobrando R$ 800. Opa, está sobrando R$ 800. E aqui são os percentuais. Lembra lá dos 50, 30, 20? Olha só, ficou parecido, ó. 58, 30. E se eu pegar esse R$ 800 que está sobrando, né, e colocar aqui na reserva de emergência, vai ficar até bonitinho. 58, 30 e 11. Mas não está ainda perfeito, né? Mas tá bom, né? Já tá dando para investir. Só que um detalhe, gente. A gente não quer investir o que sobra, né? A gente precisa investir antes e gastar o que sobra com as despesas não essenciais. Então, por isso que a gente tem que fazer sobrar. A gente precisa fazer com que o valor sobre para que a gente tire esse valor rapidamente, né, da nossa conta, coloca lá
num investimento, e aí eu sugiro para vocês, abram uma conta separada da que você movimenta. Hoje tem muita oferta de conta digital, você vai encontrar todo tipo de investimentos bons na maioria dos bancos digitais, que hoje os bancos digitais trabalham com plataformas abertas, com bons investimentos também, que a gente vai falar, né, lá na frente sobre isso. Abra e faça sua reserva, faça seu plano de aposentadoria, faça suas aplicações em outra conta, tá? Fora dos... Ó, mas aí, e se eu faltar? E se eu precisar? Nem, gente, é só tirar e botar e usar, tá? Não tem problema nenhum, não precisa ter medo, tá? Às vezes as pessoas têm medo de investir porque acham que vai ficar preso, que não pode tirar nunca mais. Não, a gente vai colocar em algo que você pode tirar no dia, como a pessoa que me perguntou, quem foi você? Falou sobre se demora, né? O Tesouro Selic, e realmente, o Anderson, realmente demora, né, um dia, 2 dias, a gente vai colocar em algo que cai na hora na conta. E na hora que você precisar, está ali disponível, tá? Então, não precisa ter medo de fazer isso. Mas o importante é fazer sobrar, né? Que essa conta aqui feche no positivo, que eu só vou colocar aqui, gente, que eu vou botar, vou zerar a reserva aqui e só ganho 5 mil reais. Minha receita é 5 mil. Só ganho 5 mil reais de renda líquida, mas gasto 6.200. Olha aqui, extrapolei. Tá vendo um menuzinho aqui antes desse cifrão? Tá faltando 1.200. Eu preciso olhar para isso, tá? Então, essa vai ser a planilha que a gente vai disponibilizar no final aqui para vocês. Bem simples, mas vai trazer uma clareza imensa, tá? Para vocês poderem entender como que vai, né, como que tá a vida financeira de vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui ao plano, onde eu estava falando sobre a organização, que é o próximo passo, e o que você vai aprender na parte de organização, Clareza. Gente, aí é uma coisa prática, tá? Então, é diferente, isso aqui não é um curso, tá? Não é um curso que eu vou ficar ali, porque falando isso, lógico que vai aprender muita coisa, vou ensinar muita coisa, mas o mais importante é a prática, como você vai registrar, mapear seus gastos, aplicar o método, criar um plano de ação, tá? Usar as planilhas e as ferramentas de controle, que essa é uma das, mas temos outras para calcular seus objetivos, calcular os investimentos que você deve fazer. Então, assim, eu vou estar nessa jornada com vocês, tá? Dar dicas para cortar o excesso, porque vai ter, no primeiro momento, né? Isso, inclusive, aconteceu comigo, porque depois, se vocês tiverem curiosidade, ouça lá a minha trajetória, que está lá nos destaques do Instagram, que não vai dar para eu falar dela agora, mas eu passei por uns perrengues na vida também, né? E, assim, e nesse momento, a gente precisa tomar decisões rápidas, tá? Não esperar que as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar, vai melhorar. Mas o fato da gente não tomar a decisão rápida não faz as coisas melhorarem, tá? E aí, às vezes, a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. E dá para dar. Quando você aprende isso, você vai conseguir, né? E aí, nesse momento, poxa, onde eu posso cortar? O que eu posso diminuir? O que eu posso substituir? Eu fiz isso nesse momento. Eu morava num apartamento de 4 quartos, a minha filha foi morar em São Paulo, e eu falei com meu marido assim: olha, se a gente continuar, a gente não vai chegar no nosso objetivo de comprar nossa casa, de ter nossa casa na praia, no tempo que a gente quer ter. Vamos reduzir despesa? Saímos do apartamento. Minha filha tinha ido para São Paulo, morar lá, ela mora em São Paulo, né? E ela tinha passou no vestibular e foi para lá. E aí resolvemos sair, ir para um de 3 quartos, reduzimos muito o nosso custo de vida. Está sobrando mais, né, hoje em dia. Eu não tenho problema nenhum, vivo, adoro viver na simplicidade, adoro viver no minimalismo, porque isso me traz uma liberdade, me traz a possibilidade de eu viajar, fazer as coisas que eu gosto de fazer, não gosto de ficar aumentando meu custo de vida, tá? E eu desafio você a abrir aí seu armário, a abrir sua despensa, né? Então, assim,
e ver se não tem coisa demais, né, assim, acumulado, e aí a renda extra, vende o que você não usa, tá? Então, assim, evite desperdício, que é isso que a gente vai aprender a fazer aqui, realmente, a ter essa consciência. Gente, está tanta liberdade, vocês nem imaginam, tá? Depois, vamos para o Sul, né? O Sul, amo o Sul, porque o Sul é dos sonhos, dos objetivos, né? Vamos aprender a definir esse objetivo, a calcular esses objetivos, como que eu vou atingir esses objetivos, onde que eu vou investir, conseguir investir alguma coisa. A gente não precisa começar com muito, tá? A gente vai começar com o que tem, com o que pode fazer. O importante é isso. E criar um plano de ação por área, né, da sua vida, para cada área da sua vida, evitar sabotagens e manter a constância, porque isso que a gente faz o tempo todo. Lembra do eu mereço lá? É uma sabotagem. Eu mereço, eu mereço isso. É o que a gente sabota o tempo todo na nossa vida. Pô, ganhei um pouco mais, de vez eu guardar, né? Pegar, fosse para guardar para se eu quiser viajar no final do ano com minha família, né? Vou deixar aqui rendendo, enfim, gente, é isso, parar de sabotar e encontrar motivação para os seus porquês. É aqui que a gente vai falar sobre isso. E no último ponto cardeal da bússola vem a liberdade, a área do investimento, aprender a investir mesmo com segurança, na prática, entrar no aplicativo, ver onde que está ali os investimentos, onde você deve colocar, para nunca mais ninguém te enganar, nunca mais ninguém te oferecer algo que você, tipo assim, só foi bom para a pessoa que te ofereceu, né? Só para a pessoa bater meta, né? Eu sei, gente, eu trabalhei em banco, né? Eu sei como era, como é que funcionava isso dentro do banco. Então, assim, é muito importante que você aprenda, né? Aprenda. Diferença de renda fixa, variável, fundos, como você vai abrir essa conta, aonde você vai abrir, escolher os produtos certos para cada objetivo, né? Ter estratégia para construir a sua renda passiva, planejar a sua aposentadoria, quanto que eu preciso juntar, por quanto tempo para me aposentar com esse valor. Então, aprender é isso e viver a vida com mais tranquilidade. Gente, essa rota, ela é o plano perfeito, tá? É a rota perfeita para que a gente construa a liberdade